A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre as lições bíblicas da editora CPAD com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desse trimestre é o pastor Rinaldo Renovato. Ele é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. A lição de hoje é a lição 7, que tem o tema O Ministério de Profeta. O textuário nos diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A verdade prática, ela nos diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você, se ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Entre os dons ministeriais concedidos à igreja, existe o dom ministerial de profeta. Nessa lição, então, nós estaremos estudando a definição do termo profeta, vamos analisar a diferença do profeta no Antigo e no Novo Testamento, vamos ver as características que qualificam um profeta verdadeiro de um profeta falso e vamos entender que realmente esses dons não cessaram, devemos considerar portanto, que o ministério profético deve ser entendido em nossos dias em comparação com os dias dos profetas bíblicos. O profeta no Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o para falar para toda a nação ou até para povos e nações estranhas. A definição da palavra hebraica para profeta é navi, que vem da raiz verbal navar. Essa palavra significa anunciador e, por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus, frequentemente recebida por revelação ou discernimento intuitivo. O profeta é um porta-voz de Deus, assim como Arão foi porta-voz de Moisés. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 4, versículo 15 e 16. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele era o porta-voz, era o embaixador de Deus. Ele falava a nível nacional, não só para a nação israelita, mas também para povos estranhos. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias e Eliseu, a profetisa Uda e muitos outros, como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Vamos falar do ofício? No Antigo Testamento, os profetas foram homens que Deus suscitou durante os tempos sombrios da história de Israel. No Antigo Testamento, esse ofício era no âmbito nacional. Quando Deus levantava um profeta, oferecia-lhe a missão de falar em seu nome para toda a nação e até para povos estranhos. Funções exclusivas dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram homens que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições, outras funções também, tais como ungir reis, aconselhar reis, ser consultado pelas pessoas.
Os oráculos dos santos profetas que estão no cânon sagrado não estão à mercê de julgamento humano. Através da inspiração divina, o profeta recebia a revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências. Expressões como "veio a mim a palavra do Senhor" e "assim diz o Senhor" eram formas usuais para o profeta começar sua mensagem divina. Símbolos, visões também eram formas de Deus falar através do profeta ao seu povo. Na teologia, o período do surgimento dos profetas é nomeado de profetismo, aludindo ao movimento que surgiu no século 8 a.C. em Israel. Tinha por objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reacender a esperança messiânica desse povo. Tendo sido iniciado por Amós, foi encerrado por Malaquias. João Batista também é visto como o último representante desse movimento. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas de Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Os profetas veterotestamentários podem ser classificados como profetas orais ou eliterários. Profetas orais são profetas da escrita, foram homens chamados para o ministério profético que não deixaram registro escrito próprio, eles não escreveram a sua história, suas profecias, mas outras pessoas, embora outras pessoas escreveram acerca deles e de suas profecias. Então esses são os profetas orais. Dentre eles destacamos Gade, Natã, Aias, Senaías, Azarias, Hanani ou Anani, Jeú, Jaziel, Elias e Micaías, Eliseu. Esses são os profetas orais. Eles não escreveram a sua história, mas outras pessoas escreveram sobre eles suas profecias. Quase todos os profetas da escrita escreveram depois de terem sido profetas da palavra. Encontramos 17 livros proféticos no Antigo Testamento, sendo que 5 deles são denominados por profetas maiores, de Isaías a Daniel, e 12 de profetas menores, de Oséias a Malaquias. São assim chamados não por causa da sua importância, e sim pelo conteúdo do livro e pela duração de seu ministério. Agora, como é o profeta no Novo Testamento, né? Vamos ver o termo aqui do profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais de liderança na igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais era a vida espiritual e a pureza da igreja. Sob o novo concerto, foram levantados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazer uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Portanto, os profetas são ministros, pregadores, cuja prédica pode ser uma mensagem de edificação, exortação, consolação dos crentes. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. O ministério de um profeta em todas as épocas é fortalecimento quando o profeta tem um entendimento maduro da Bíblia, especialmente das promessas e propósitos de Deus revelado em sua aliança. Os profetas de Israel eram capazes de interpretar os sinais dos tempos e discernir a palavra de Deus quando entendiam a Torá.
É a mesma coisa hoje. Entendemos melhor a situação do mundo quando estamos maduros em nosso entendimento com a Bíblia. O ministério profético de uma pessoa. O ministério profético também está sujeito ao chamado de Deus sobre a vida de uma pessoa. A profecia vem diretamente de Deus e é dada para a edificação do povo de Deus por meio de quem o próprio Deus escolhe. Nenhuma profecia da Escritura tem qualquer interpretação particular, pois a profecia nunca veio pela vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, o profeta ele era baseado em cima da Torá e era impulsionado por Deus para falar a uma nação, ou um povo de outra nação, ou pessoas até específicas. Mas, na atualidade, é baseado na Bíblia que nós temos em nossas mãos e é para falar para a igreja local. Então, é isso que nós observamos, essa diferença. É um ministério, é para servir, é para trabalhar no ensino da palavra. Ele não é o que nós vemos que a pessoa que se diz ser profeta sendo usado no dom de profecia. Ser profeta é um ministério. Tantos que eles acompanhavam os apóstolos também no ID. A função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículo em que ele menciona os 5 ministérios de Efésios. Um profeta é aquele que fala por Deus. Foi dado ao profeta o ministério distinto de representar Deus diante dos homens. Esta revelação, uma vez em total harmonia com as Escrituras. Ele dará direção, confirmação, orientação e visão, revelações sobre a palavra de Deus, relato de fato sobre a vida das pessoas, repreensão, julgamento, correção, alerta, revelação dos eventos futuros. Um profeta irá ministrar em um nível maior de unção profética e com mais simplicidade no dom espiritual da profecia. A palavra profética de alguém que é um profeta irá frequentemente conter uma revelação que irá além da edificação, exortação e conforto do que pode acontecer quando qualquer crente profetiza. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Jesus disse que quem recebesse um profeta como profeta, receberia a recompensa de profetas. Mateus capítulo 10, versículo 41. Isso quer dizer que quando recebemos os servos de Deus e lhe damos a devida consideração ou ajuda que estamos recebendo por meio deles o próprio Senhor. E Jesus sempre retribui qualquer ajuda oferecida a ele, se estão a serviço do Senhor. Isso é tudo que precisamos saber. Nossa ajuda pode ser uma palavra de encorajamento ou uma doação de alimento ou sustento. Então, aquele que recebe um profeta como profeta, que ajuda, que auxilia, está recebendo o próprio Senhor. Na igreja primitiva, na Antioquia, havia homens que exerciam esse ministério. Em Atos 15, 23, temos o profeta consolando, fortalecendo e aconselhando. É certo também que o título de profeta poderia ser usado para designar o ministério de alguns obreiros, em virtude de sua natureza sobrenatural, pela abundância e da inspiração com que proclamavam os oráculos de Deus. Eles proclamavam e interpretavam, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Exercia o dom de profecia. Às vezes prediziam o futuro, não era sempre, né? As pessoas acham que o profeta é só para isso, predizer o futuro. Não.
Seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer somente o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si, de forma alguma. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para no Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, são semelhantes. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja atual, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Então você vê que o autor aqui, o Rinaldo Renovato, ele coloca isso na revista para nós. Então, se você vê alguém que se diz profeta e esse tipo de coisa não está ocorrendo, esse tipo de a sua função não está sendo cumprida, está todo mundo abraçando, botando tapete vermelho para esse profeta, no sentido que ele não está trazendo algo para que a igreja se aproxime mais de Deus, esse tipo de funções que a característica de um profeta, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele tem que se aprofundar na palavra de Deus. Ele tem que trazer isso para a igreja, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir sobre o juízo, porque as pessoas estão vivendo como se Jesus não voltaria tão cedo, né? As pessoas estão meio alienadas nesse sentido e nós não estamos vendo esses verdadeiros profetas. Qual a diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia? O ministério de profeta, ele é permanente. O ministério de profeta, ele é permanente. A palavra ministro significa servo de Deus que ocupa um ministério, que é um cargo, é um encargo constituído por Deus, que da parte de Cristo funciona na igreja do Deus vivo. Segundo Atos 13, versículo 1 e 15, versículo 32, os profetas constituíam o ministério da palavra de Deus, impulsionado por inspiração profética. Por meio dessa inspiração, esse ministério é acompanhado da edificação, exortação e consolação, que são evidências da operação do verdadeiro Espírito da profecia. Observamos assim que o simples uso do dom de profecia não faz ninguém um profeta, pois profeta é um ministro da palavra. Um profeta é um ministro da palavra. Dom de profecia é esporádico. As pessoas acham que alguém que está sendo usado por dom de profecia, que ele é o profeta. Não. O ministério de profeta, o dom de profeta, ministerial de profeta, é constante. Já o dom de profecia é esporádico. Não é porque uma pessoa foi usada hoje que quer dizer que ela vai ser usada todos os dias. Agora, o ministério profético de profeta, não, é todos os dias, é sempre, é constante, é permanente. Já o dom de profecia é esporádico. Ele pode ser usado hoje, mas pode não ser usado amanhã. Não é sempre que ele vai ser usado. Profecia é uma mensagem de Deus dada à pessoa a quem o Espírito manifesta o dom. Tal pessoa deve transmiti-la exatamente como a recebeu. Esse é um grande problema que acontece. Deus passa de uma forma, a pessoa quer enfeitar o pavão, coloca palavras aonde não é para colocar e às vezes traz confusão. Então, o dom de profecia é Deus quem dá, é uma mensagem dada a Deus numa situação. Então, a pessoa deve transmitir exatamente como a recebeu. A atitude de quem profetiza deve ser a palavra que Deus puser na minha boca. Essa falarei. Números 22, versículo 38, a parte B. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem que está transmitindo o que Deus deu. A pessoa que está falando, ela está sendo usada por Deus. Ela está sendo a voz dela está sendo um mecanismo ali na soberania de Deus para transmitir o que Deus quer falar. Se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem. Não é verdade.
Analisando dessa forma, como já estudamos sobre isso, se fosse de uma outra forma que a pessoa não estivesse consciente, né? Ela é tomada, possessão. Aí não precisaria julgar, não. Deus tomou posse do corpo dela, ela realmente não teve controle. Mas quando a pessoa está sendo usada no dom de profecia, ela tem controle. As suas faculdades mentais estão ali atuantes e ela é usada ali. Então ela pode acrescentar coisas, ela pode botar palavras, pode. E isso traz confusão. Por isso passa-se pelo julgamento, porque pode ser também que não seja Deus falando. Se fosse o próprio Deus falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem como a palavra nos orienta que faça. Discernindo o verdadeiro profeta do falso. Uma das coisas que o autor da nossa revista colocou, o comentarista, é sobre simplicidade e arrogância, que são duas características do verdadeiro profeta, são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda em amor. Então, se a pessoa, quando está sendo usada, qualquer dom, e principalmente o verdadeiro ministério de profeta, ele é usado em amor, tá? Não é para escandalizar ou ser muito arrogante, ou ser arrogante, muito não, né? Não ser arrogante. Lembremos de Jeremias, Oséias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status de benefício. Profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Pelos frutos nós conhecemos, né? Em Mateus 24:11, Jesus disse que à medida que se aproximassem os últimos dias, surgiriam falsos profetas. Esses tais pregariam um evangelho misto, permissivo e deturpado, no intuito de conduzir os incautos ao erro sob o pretexto de terem recebido novas unções e novas revelações. Profeta verdadeiro, profeta falso. Profeta verdadeiro, ele tem zelo pela pureza da igreja. O falso, ele tem uma aparência de piedade, mas cheio de malícia interior. O profeta verdadeiro, ele tem profunda sensibilidade diante do mal e capacidade de identificar e detestar a iniquidade. Já o falso profeta, eles são mercenários. O verdadeiro tem profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Já o falso são pregadores de heresias. O verdadeiro, dependência contínua da palavra de Deus para validar a sua mensagem. O falso, operadores de sinais para engano da autopromoção. O verdadeiro, interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus, identificação com os sentimentos de Deus. O falso gosta de ser louvado, eles gostam de ser engrandecido. O egocentrismo nessa pessoa. Jesus disse que o reconheceríamos pelos frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, ou seja, o profeta. E temos que lembrar também que para diferenciar o verdadeiro do falso, temos que observar suas performances ou seu espetáculo, mas pelos frutos. Muitas vezes você vai ver alguém no altar e faz aquela performance toda, grita muito no microfone, força as pessoas a glorificar, aquela coisa que nós já conhecemos em nosso meio. Mas não é isso que você tem que observar. E você tem que observar os frutos, o seu caráter. Muitas vezes por isso que muitos pastores hoje, para você convidar um pregador, alguém para vir para a sua igreja para ministrar a palavra, você tem que conhecê-lo. Você se torna responsável por aquele que você está convidando, porque você pode trazer alguém que realmente que não venha da parte do Senhor, que não tenha um bom comportamento, que não tenha um bom caráter. Então, esses são os falsos profetas. Devemos ficar atentos, porque e aprendemos nessa lição que dom de profecia, ele é esporádico. O ministério de profeta, ele é permanente. Estamos entrando em dias turbulentos na terra e como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, é hora do povo da aliança de Deus
se ajudar e entender os tempos e preparar para o futuro. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas em nossos tempos ainda. Deus abençoe você e a sua família. E querendo Deus, se Ele não voltar, estaremos de volta aqui no Resumo EBD.